Oi, voltamos. Oi, voltamos. Vamos aguardar um pouquinho, Eu, pessoal. eu tava salvando tudo e já coloquei lá no GVT, tá? Depois te Ah, mando tudo legal. pelo YouTube. Legal. Eu tenho mais 15 minutinhos, Paulo, porque às 11 horas tem que estar numa reunião, mas acho que dá tempo de concluir a ideia ali. Dá para fechar, sim. Obrigado. Deixa o pessoal voltar ali. Acenando para todo mundo aqui de novo. Michele Rocha, Noela, Ana Maria, Paulo Gomes. Até a chamada ficou diferente também, né, Renato? Se a gente for pensar, né? Como? Professor fazer a chamada, como que faz, Ah, né? a própria presença, ela perdeu um pouco, porque a educação à distância, ela perdeu um pouco o significado nesse momento, né? É tão atípico, né, Paulo, que a gente... por isso eu digo, nós vamos ter que avaliar, primeiro, a síntese, né? Selecionar o que, de fato, nós vamos querer que o nosso aluno, que ele precisa aprender esse ano, avaliar isso, recuperar isso e dar por encerrado esse ano letivo. Eu não vejo outra saída a não ser isso. É o Currículo importante, mínimo, né? é o mínimo do mínimo. Esse mínimo tem que ser recuperado exaustivamente para que ele aprenda, e aí o restante dos próximos anos. Eu acho que nós não conseguiríamos sair. Eu sou favorável, inclusive, Paulo, que a gente passasse uma régua, que a gente terminasse o ano letivo em 2020, que é uma corrente, a que o professor trabalhasse com o mínimo, e nós deixássemos muitos conteúdos para 2021 e 2022, com exceção do terceiro ano do ensino médio, talvez do nono do fundamental, que tem uma terminalidade aí, mas eu não sou muito favorável a gente arrastar, entrar em 2021 com o ano 2020, ano letivo, com o ano civil. Eu sou mais favorável a uma força-tarefa para encerrar o ano com o mínimo do mínimo e a gente começar o ano que vem com uma pendência curricular e não de carga horária, dia letivo. Eu acho que isso aí vai dar uma bagunça e a gente vai começar o ano torto. E eu acho que teria que começar o ano diferente. Então, eu defendo estou trabalhando nessa lógica, nessa corrente de a gente terminar o ano com o mínimo do mínimo, mas esse mínimo do mínimo garantido, recuperado o aluno, e não tanto preocupado em reposição, mas mais preocupado em recuperação. Eu tenho defendido que é uma tese do William Dole, que é um pedagogo norte-americano, que são os 4 R's. Agora é garantir as relações, a riqueza, tudo que foi aprendido em casa, porque tem uma riqueza aí curricular, o rigor e recursão. 2021 vai ser o ano da recursão. Assim, vamos voltar, vamos ver o que ficou, vamos repassar o conteúdo, porque, na verdade, existe um clima de medo, né? Existe um clima de incerteza, e até que ponto esse ensino virou aprendizagem? Eu acho que esse ensino está muito objetivo também, né? Muito objetivado, porque a própria tecnologia, ela é objetiva mais. Esse ensino conteudista, o mesmo com as metodologias diferentes que nós temos, está muito focado mesmo, até pela quantidade a carga horária que eu tenho, que é menor, está todo mundo focado lá no conteúdo, em que eu tenho que dar. E isso não significa aprendizagem, né? Ô, Renato, mas você falou de 3 pilares, não é isso? Leitura do Eu quero mundo. falar do quarto agora, do quarto. Eu Isso. falei Eu só quero te dar um exemplo antes. Um pai, né, falou comigo assim: a aula é de 50 minutos, o professor deu uma aula de 20 e deixou uma atividade com o filho dele, ensino remoto. Aí ele falou: tá vendo, eu estou pagando por 50 e ele está dando 20, 25. E eu falei: quanto tempo você acha que ele demorou para planejar essa aula? É isso que o pai tem que entender, que a aula remota não é o professor online o tempo todo. A aula remota é uma composição de atividade síncrona e assíncrona. O professor tem momentos ao vivo e tem momentos que não são ao vivo. E são aulas computadas, sim. Então, é bem É, isso. A preparação do professor, o professor hoje é um curador de conteúdos. Ele tem que ir isso. lá, buscar, pesquisar, estudar, até editar vídeo. Né? Porque, às vezes, o professor não pode mandar para o aluno um vídeo de 1 hora, vai lá editar um vídeo. O professor tem que aprender a fazer tudo isso hoje. Então, essa é uma visão distorcida que os pais têm e a gente tem que mudar essa concepção, viu? Essa visão do pai que está errada. É um professor transmediático agora.
Ele não está só presta na atenção. mídia, ele está usando o celular, está usando o computador, está Ele é o gravando. youtuber, ele é o youtuber. Mas deixa eu falar da quarta dimensão aí, Paulo, Sim, que é a dimensão das pessoas. Então, vamos para quem chegou talvez depois, nós estamos falando de quatro grandes enfoques da gestão da liderança. O mundo, a sociedade, os seus problemas, a geração de resultados, que nós temos que gerar resultados, sejam de ordem quali ou de quantitativa. Nós temos que cuidar do ambiente interno, então gestar o ambiente interno, todas as rotinas, as normas, citamos agora para exemplificar o problema do coronavírus, que desde as questões de higiene, tudo isso aí o gestor tem que fazer, garantir aprendizagem, tecnologia, tudo. E a quarta dimensão, que é a dimensão talvez a mais complexa, que é a dimensão das pessoas, porque nós lidamos com uma atividade que tem uma alta interferência humana. Então, nós precisamos que o professor esteja bem, que o aluno esteja bem, que o coordenador esteja bem, que o pai esteja bem. Porque estão todos interferindo. A escola não é uma organização como as outras, ela está sob um olhar dos pais. Agora, mais do que nunca, porque o pai está assistindo a aula em casa. É o engenheiro que está assistindo. Esse dia, o engenheiro estava criticando a aula de matemática do professor por causa de um linguajar muito pobre. Mas o engenheiro, às vezes, não sabe que o professor precisa. Aí que está. Ele não estudou didática, ele não transposição estudou. didática, né? O engenheiro está analisando, está achando que o professor estava muito pobre na comunicação, que a matemática é muito mais do que aquilo que ele estava ensinando, e aí foi falar com a coordenadora. Ainda bem que esse foi falar com a coordenadora. O pior foi aquela mãe que entrou na aula do professor ao vivo. Isso. Ou São então vai absurdos para o que são WhatsApp, né? Vai para o grupo do WhatsApp WhatsApp. criticar. Então, o professor está exposto, bastante exposto, que é triste, porque ele está sendo avaliado por quem não entende de educação, de metodologia, de didática. Ele está entendendo, às vezes, da matemática pura que ele viu na engenharia. E o professor está exposto hoje e, portanto, nós estamos muito mais frágeis. Quando nós voltarmos às escolas, nós vamos ter o aluno mais frágil, o professor mais frágil, o pai mais frágil, que está, às vezes, meio neurótico em casa. E olha a responsabilidade do gestor e do líder em ter que garantir um clima, como você falou no início, um clima, um ambiente, o engajamento das pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo que o diretor está lá cuidando com o resultado da aprendizagem, que está lá acompanhando as notícias que estão acontecendo, a legislação que está mudando, ele está garantindo o álcool gel lá toda a atividade da saúde, ele ainda tem que chegar todo dia animado, feliz, garantir uma identidade para aquela escola, sentimento de pertencimento, envolvimento, motivação, comunicação, tudo isso, meus amigos, nesse mesmo ambiente. Então, se nós tínhamos desafios antes para os gestores, vamos ter muito mais agora. Por quê? Muito Porque nós maiores. vivemos uma grande crise concreta. A gente falava da crise, mas a crise que nós falávamos era uma crise meio subjetiva. Ela era meio assim, etérea. A crise, a crise. Não, a crise está dentro da escola, porque a crise é um vírus. A crise é o medo. A crise é a falta do aluno. A crise é a falta de um professor que está doente. A crise é a tecnologia que não funciona. A crise é o professor que se recusa a dar uma aula por meio tecnológico, tem vergonha, tem medo. A crise é a falta de equipamento em casa. A crise, ela é mensurável, ela é concreta agora. E o gestor É, vai ter que ser o grande gestor de crises, né? um outro exemplo é um pai e uma mãe trabalhando no computador, cada um remoto, 2 ou 3 filhos. E só 2 celulares, porque um menino é menor. Um guri é menor, né? Um jovem, ele não tem celular. Então, todos três vão ter aula no mesmo horário que o pai tinha planejado a agenda para levar. Como fazer isso? Quer dizer, o pai vai ter que ceder o computador de trabalho para o filho ter aula e pode prejudicar a vida profissional dele. Então, Uma mãe falava, nós estamos aprendendo. uma mãe falava esses dias, inclusive, que ela tem um celular para 3 filhos e que as escolas liberavam a aula 4 horas, ela tinha que escolher qual a hora que ela ia liberar para um, para outro e para outro. Ela não tinha um celular para cada filho e ela pegou e disse bem assim, ó, eu não tenho como comprar, e é verdade, eu não tenho como comprar agora, ainda mais uma situação, e a escola antes aconselhava não usar o celular, inclusive era proibido o celular. Olha as nossas incoerências. Hoje a escola pede porque, claro, o nosso meio, nossa forma de chegar no aluno, às vezes pelo celular, pelo computador. Então, é um desafio muito grande. E agora, quando ele chegar aí na escola, nós vamos sentir isso mais, porque o professor vai ter que ir para a escola, preparar a aula não presencial, a aula presencial. Gente,
quando eu penso na volta às aulas, da forma como as coisas a gente está vendo em outros países, que são bem mais desenvolvidos que a gente, a França, por exemplo, ela tem uma plataforma em que os alunos já acessam, já tem um monte de conteúdos na escola, que aquelas crianças, por exemplo, que estão em casa, o professor passa a lista de atividades, assista o vídeo tal, tem uma atividade. Nós não temos isso aí ainda. Nós vamos demorar anos para construir isso. Então, portanto, nós vamos ter um desafio aí muito grande em preparar a escola para esse ensino híbrido aí, ó. Imagina um país que tem um banco de itens do Enem ainda insuficiente, né? Que às vezes dá até escândalo porque alguém faz uma testagem lá no Cristos de Fortaleza, no colégio de Fortaleza, sei lá qual foi, né? E aí dá um escândalo porque vazou o item do Enem. Nós não temos nenhum banco ainda, né? Então, sem banco de itens, não temos uma plataforma, nós vamos ter que ter muito, muito cuidado. Então, essa quarta dimensão, Paulo, é a dimensão das pessoas, e aí vem talvez o cume da liderança, na capacidade do gestor, na verdade, exercer seu papel de líder mesmo, conseguir chegar no coração das pessoas. Eu quero, daqui a pouquinho, quando eu for encerrar, eu quero ler um poema de Fernando Pessoa, que eu acho que tem tudo a ver com que nós falamos, o que o líder, aonde o líder tem que chegar nesse momento. Né? Então, dizer que essas 4 dimensões, elas fazem parte do cotidiano nosso, mais do que nunca agora, e com exemplos mais práticos, né? Porque a gente falava antes do exemplo muito suposto, agora não, é um exemplo concreto. Quando eu falo, por exemplo, do ambiente interno, eu falo desde o álcool gel, quando eu falo das pessoas, eu falo desse clima, dessa tensão, desse medo, dessas perdas que você falou, porque as pessoas elas voltarão para a escola com perdas, ou terão perdas, inclusive, durante o período que nós tivemos com eles, porque nós estamos acompanhando os números aí, eles não param de crescer. Nós somos do Sul, e o Sul, Minas Gerais também, foi até privilegiado por um período de tempo, né? E a gente agora já tem a observação que aqui está chegando mais tarde, então nós devemos ter ainda muito mais casos que nós estamos tendo hoje, porque você acabou de falar, o Brasil é um continente, então a gente tratou o Brasil como se fosse um estado, e isso foi um erro governamental de não ter uma política para lidar com com o coronavírus. Foi ficando solto, cada governador foi criando, e todo mundo com medo, sem informação, nós estamos quase comendo protocolo. E talvez os protocolos deviam ser diferentes em função de cada região, das próprias e um detalhe, né? A gente esperava das autoridades, né? E aí eu prefiro não citar nomes, mas assim, uma leitura mais acadêmica, mais científica, mais concreta da realidade. Depois dos exemplos dados do hemisfério norte ontem, eu francamente acho que nós vamos ter que cada um fazer uma análise bem interessante. Olha, a Ilma está dizendo, Renato, sou grata a você pela excelente palestra que ministrou aqui em Porto Nacional, em Tocantins, sua seguidora. Olha que legal. Ai, que coisa legal. Eu estive em Porto Tocantins este ano. Muito bom. Ai, Ilma, que delícia. Nós, em Porto Tocantins, nem imaginávamos que estaríamos nessa situação. Saudade de Porto Tocantins. Muito obrigado aí, querida Ilma, por estar com a gente. Renato, vamos repassar então os 4. Repassar os 4 lá. Vamos ver. Sociedade. Então, as grandes dimensões da gestão educacional, que eu falei que só temos 4 problemas para resolver na vida. Sociedade, gerar resultados, gestar o cotidiano, gestar o ambiente escolar, gestar a escola e, por fim, na verdade, liderar pessoas. Então, a 4ª dimensão são as pessoas. E eu quero fazer meu encerramento trazendo o Fernando Pessoa, que diz o seguinte: é fácil trocar as palavras. Difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado, querido diretor. Difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos. Difícil é reter o calor. É fácil sentir o amor. Difícil é conter sua torrente. Como é por dentro outra pessoa? Como a gente se perguntou isso, né? Quantas e quantas vezes?
Quem é que o saberá sonhar? A alma de outrem é outro universo. Por isso que é complicado trabalhar com seres humanos, né? A alma de outrem é outro universo. Quantos universos nós trabalhamos? Com quem não há comunicação possível, com quem não há verdadeiro entendimento. Nós apenas tocamos por palavras, por olhares, por gestos. Mas não sabemos nada da alma do outro, senão da nossa. Com a suposição de que qualquer semelhança acontece lá no fundo. Portanto, Fernando Pessoa nos diz o seguinte, que a gente acha fácil trocar palavras, interpretar silêncio, mas é difícil. Lidar com o ser humano é algo extremamente complexo. E quando a gente começa a aprender, a gente já vai embora deste mundo. Porque é um aprendizado, na verdade, por uma vida. E eu agradeço os meus 50 e poucos anos, Paulo, porque eu acho que o maior presente que a gente ganha quando a gente perde cabelo com você, fica cabelo branco aqui, Tá vai vendo? perdendo aquela vitalidade, vai perdendo aquela energia, eu vou tomar uma taça de vinho no dia seguinte, estou comendo fígado, essas questões todas que o físico nos tira com a idade, a gente ganha, na verdade, nessa capacidade de entender. Oxalá que vocês que estão nos assistindo estejam conseguindo, nessa crise do coronavírus, aprender mais a lidar com as pessoas, a entender mais as pessoas, a compreender mais as pessoas. Eu acho que a gente conseguiu isso, inclusive você mesmo, né? Porque eu tenho aprendido muito a lidar comigo nessa crise e eu acho que a gente vai, pelo menos, compensar tantas perdas que nós estamos tendo. Muito obrigado, meu querido amigo Paulo. Um prazer Renato, eu que agradeço, desejo luz na sua caminhada. Abrindo essa live vai ser também uma possibilidade de abrirmos portas para fazer o seu curso aqui em Minas Gerais. Você sabe que eu sou um defensor disso, estou batalhando. Eu acho que agora está criando-se também um clima, né, para treinar os líderes, porque os líderes precisam. É fundamental, né? A gente vai estar aí juntos, Paulo, pode contar. E positivo. E que você vai lançar teu livro aqui e eu lançar o meu livro ali. Isso, trilogia. Gratidão e alegria, Renato. Valeu. Deus te abençoe, cara. Valeu. Tchauzão. Tchau. Obrigado, Alane. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.